نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Fica, parece que aqui tem pessoas, esse lado tem. Se há alguém que sentou porque quer sentar sozinho, isso é com ele. Agora, se há alguém que sentou fora de uma outra pessoa, quer dizer, sabendo que há espaço no meio, isso já é contrariar. Um sahaba de nome Barra bin Azib dizia: certa vez fomos no cemitério, foram enterrar um jovem de Medina. Então, o profeta sentou e nós sentamos ao redor dele, quer dizer, ao redor de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então, ele disse: وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُسِنَا الطَّيْرَ. Parecia que nas nossas cabeças tem pássaro. Quer dizer, parece que eles têm, na cabeça de cada um tem pássaro e tem medo de voar aquele pássaro. A concentração que tinham feito. Agora nem sei como é que quando há sentada dessa, cada um está no seu estilo, né? Primeiro era a concentração, segundo a forma como é que eles se apertavam um ao outro. Sim, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش, os que se afastam de grandes pecados e imoralidades. إلا اللمم, excepto pequenos pecados. Quer dizer, eles só praticam pequenos pecados. إن ربك واسع المغفرة, e Allah subhanahu wa ta'ala, ele é amplo no perdão. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض, ele disse: فلا تزكوا أنفسكم. disse: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Então, disse: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Foram 35 pecados mencionados. Eu dizia que grandes são 70, né? Mas também chegam até 700 pecados grandes. Primeiro, começamos por waslu sha'r, ligação de cabelo. Esse já é muito mais na parte das mulheres. Al-wasila é uma pessoa que liga cabelo de alguém na cabeça de uma pessoa. Cabelo de alguém, ligar na cabeça dessa pessoa. Quer dizer, é uma amiga trança a outra amiga. Então, essa que está a trançar a outra amiga é o asila. O Nabi dizia que ela está amaldiçoada. O al-mustawsila, e a própria mulher também que está a ser ligada. Isto é, usar qualquer cabelo ligando com seu cabelo. Seja mecha, seja extensão, qualquer tipo de cabelo que você vai usar para tapar um certo cabelo na sua cabeça. Esse é um dos pecados graves, grandes, perigosos. O Nabi dizia: la'ana Allahu al-wasila wal-mustawsila. E no outro hadith, Aisha disse: anna jariyatan min al-ansari, certa vez uma moça pertencente à tribo de Medina, tribo de Ansar, socorristas daqueles sahabas de Medina. Então, tazawajat, ela casou. Wa annaha maridat, e ela adoeceu num tempo desse. Fatama'at sha'raha, e o cabelo da cabeça começou a cair. Fa'aradu an yasiluha, então pessoas quiseram ligar o cabelo dela com o cabelo, quer dizer, com um outro cabelo. Faqalu lin-nabi, então algumas pessoas foram dizer ao Nabi. Faqala, nisso o profeta disse: la'ana Allahu al-wasila wal-mustawsila. Akhrajahu al-Bukhari fi sahih. Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou a mulher que liga cabelo e a outra também que é ligada. قال حدثنا شعب عن عمرو بن مرة قال سمعت حمزة
لا 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 Hassan bin Muslim bin Yanaq يحدث عن Sofia bin Shayba an Aisha. Então, você ligar um cabelo seu, ligando uma outra pessoa, quer dizer, toda a linhagem, a pessoa que está a ligar, que está a trançar, e aquela que está a ser trançada, a pessoa que está a vender e a pessoa que tirou o dinheiro. Você tirou dinheiro, entregou a sua esposa, a sua irmã, a sua filha, para ir comprar mecha. Você também está no grupo, você cometeu um pecado grande. E esse dinheiro, você vai responder. Então, você recebe la'na a sua esposa, que você lhe entregou o dinheiro para comprar mecha. O vendedor também recebe la'na. A pessoa que vai trançar também recebe la'na. Então, la'na Allahu al-wasila wal-mustawsila. Este é o primeiro pecado. Segundo, wal-washima. Al-washmu. Washmu é tudo aquilo que é posto no corpo, que não faz parte da razão. Estamos a falar de tatuagem, estamos a falar de, quer dizer, mesmo você cortando uma parte qualquer do corpo para fazer o quê? Não sei, vai embelezar, vai fazer o quê? Mas que tem a ver talvez com a sua idade, muitas das vezes tem a ver com a juventude, em algum momento. Ou então, juventude para quem diz, mas na razão tem a ver com loucura, né? Então, disse, também amaldiçoou al-washima ou al-mustawshima. A pessoa que coloca tatuagem, washmu é tatuagem. Então, washima, pessoa que coloca tatuagem no corpo de alguém, o al-mustawshima é a própria pessoa também que é colocada. Quer dizer, o próprio dono do corpo também. Os dois estão amaldiçoados. E a história de tatuagem passou em muitos sítios. No Egito, na altura, através de cristãos, Sudão. Cada zona, sobre o assunto de tatuagem, cada zona tinha uma forma que eles faziam, tinha uma forma de desenhar, tinha uma forma, mas tudo isso eles faziam no corpo. Né? Quanto aos cristãos, eles punham cruz. E quando é que você era colocado isso? Isso depois de você lutar tanto. Então você era desenhado aqui uma cruz no seu corpo, para indicar que este é um militar bom, quer dizer, que lutou tantas vezes. Esse já era um certificado seu. Esse já foi há tempo lá, muito tempo. Agora, no Egito também teve sua história. Não estou aqui para contar a história de tatuagem, como é que passaram. Mas estou a dizer al-washima ou al-mustawshima. Os africanos, esse estou a falar de Sudão, mais Egito, mais outros. Cada país, na Índia também, tinha uma forma que eles faziam. Tudo isso, tatuagem, tudo isso. Isso estou a falar como é que iniciou. Lá onde eles iniciaram lá. Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou a pessoa que está a desenhar a outra pessoa e a pessoa própria que está a ser desenhada. Esse também é o segundo pecado mais grave, não o segundo na categoria, segundo a mencionar nesse caso. Depois temos a namisa, ou al-mutanamisa. Esse é número 3, pecado grande. E esses os 3 que eu estou a mencionar, você recebe la'na. Número 3, a namisa. Namisa são aquelas mulheres que cortam aqui. Essas sobrancelhas, né? Sim, cortar isso aqui, rapar aqui. Então chama-se namisa. Esse também é um dos grandes pecados. Você recebe la'na. Quer dizer, você está no grupo também daqueles que andam a cortar aqui cabelo, esse outro um lado, depois deixa esse lado aqui, ou faça aqui cocorico, ou então, não, fazer punk. Você está no grupo. Então, a namisa é uma mulher, aqui está se falando de mulher, mas o homem também está no grupo. A namisa é uma mulher que corta as suas sobrancelhas. O al-mutanammis, que corta alguém, nesse caso. Que corta as sobrancelhas de alguém, queria dizer. O al-mutanammis, a mutanammis é a própria mulher que está a ser cortada. Isto é, namisa é a pessoa que pegou a lâmina. Mutanammis é a pessoa que está a ser cortada. Que está a ser rapada a sua sobrancelha. Ou suas sobrancelhas, já que são muitas. Então, esses também recebem la'na. A pessoa que pegou a lâmina e a pessoa que admitiu o seu corpo ser feito isso. Então, os dois também estão no grupo. E a pessoa também que comprou lâmina para esses assuntos também está no grupo também. Está amaldiçoado. Agora, a pessoa que vende a lâmina, não. Porque ele está a vender lâmina. Lâmina não é assunto proibido, diferentemente com assunto de mecha, extensão e outras coisas. Lâmina, a pessoa que está a vender não está no grupo aqui. Aqui quem está no grupo é a pessoa que está a trançar e a pessoa que está a ser trançada e a pessoa que admitiu esse dinheiro para esse assunto.
caso admita. Agora, se for que você só foi pedido, não sabe de nada, aí você não está, não entra em culpa nesse caso. E temos número 4. Aqui iniciamos com assuntos de mulheres primeiro. Temos número 4, a naihatu. Naiha também está amaldiçoada. Esse é um dos grandes pecados também. Naiha quem é? Naiha são aquelas mulheres quando estão aí no falecimento, quando choram, começam a mencionar muita coisa. Choram, gritando, mencionando muita coisa. Então, esse chama-se Naiha. Também essa mulher está amaldiçoada. Esse é um dos grandes pecados. Né? O chorar não está proibido, mas também com seus limites. Com seus limites. Então, Naiha, Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou. Enquanto ela não fazer tauba, se morre no Jahannam. Então, número 4 esse. Pecado grave, grande, perigoso nesse caso. Temos número 5. Nisa'un kasiatun ariatun. Mulheres vestidas nuas. Mulheres vestidas nuas. Pode estar nua de qualquer sentido. Seja nua totalmente, seja nua uma parte, que outras pessoas chamam de seminua, mas no Islã ela está nua. Seja nua no sentido de usar roupa transparente. ثوبا رقاقا أو رقيقا تلبس ثوبا رقيقا تصف لون بدنها. Imam Nawawi dizia Nisaun Kasiatu, referido aí, significa que ela usa uma roupa transparente e você consegue desenhar, consegue conhecer quer dizer, a cor do corpo dela. Além daquela cor da cara, mas cor do corpo, da coxa, cor do braço, isso tudo, cor da barriga dela. Você consegue classificar por causa da roupa transparente que ela usou. Então, essa também recebe la'na. Ou então seja, usar uma parte e a outra parte não. Por exemplo, usa blusa, mas aqui embaixo, a partir da coxa para baixo, nem só coxa. Também a partir daqui para baixo, tudo fora. Também está no grupo. São nisaun kasiatu. Nabi dizia, la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Essas pessoas aqui não vão entrar no paraíso e nem vão também sentir a aroma do paraíso. Não vão pressentir nem sequer. E ele dizia, wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Porque a aroma do paraíso, a pessoa pressente uma distância de 70 anos. Num dos hadiths disse 40 anos. E os dois são autênticos. Hadith Sahih Muslim. A distância, wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. A aroma do paraíso é pressentido, a pessoa pressente numa distância daqui e ali. Ele disse daqui e ali. Hadith Muslim. Agora outro hadith disse 40 anos a distância. No outro hadith disse 70 anos. E os dois são autênticos. Então, esse é um dos grandes pecados, caso a mulher faça. Este é 5. Pecado número 6. A mulher que amanheceu enquanto o seu marido zangou com ela. Zangar por uma razão. Zangar por uma razão. Esta mulher também está amaldiçoada. Este também é um dos grandes pecados. O Nabi dizia: Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi. Não existe nenhum homem que chama sua esposa para a cama. Não existe nenhum homem que chama sua esposa para a cama, para a relação, uma certa relação, e não certa parece um indefinido, né? Uma relação sexual nesse caso. Então chama a sua esposa para a cama e a esposa negar. Não existe nenhum homem que chama a sua esposa para a cama e essa esposa negar, illa alladhi kana fi as-sama'i sakhitan 'alayha, excepto aquele que está no céu fica zangado com ele. Aí já é Allah. Hatta yarda anha, até no momento em que o marido vai ficar feliz com ela. Então aí Allah subhanahu wa ta'ala ficar zangado com ela. No outro hadith diz: idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi, quando o homem chama a sua esposa para a cama, fataba alayhi falam ta'tihi, não aparecer, ela ouviu a chamada e não veio, negar, la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha, os anjos ficam a amaldiçoar aquela mulher toda noite até amanhecer. E no outro hadith dizia: idha da'a ar-rajulu imra'atahu idha da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi, quando o homem chama a sua esposa
para uma necessidade, para a sua necessidade, então, faltatihi, essa mulher tem que aparecer, wa in kanat ala tanur, por mais que esteja no tanur. Tanur é aquele forno ali chamam de meia-lua, aquela forma ali que anda a fazer aí. Esses que andam a fazer pães gostam de fazer isso. Então, chama-se tanur. Por mais que esteja ali, mesmo estar a fazer seu bolo, então ela tem que vir atender. Agora, esse é um dos grandes pecados, quer dizer, você negar o seu marido sem uma justa causa. Esse é dentre os pecados graves, que você também, quando nega, Allah te dá la'na. E este é 6. 7. Zawirat al-qubur, mulheres que visitantes da campa. Mulheres que visitam campa. Visitar campa, o imam Hanbal, ele foi perguntado, mulher visita campa? Aliás, não foi perguntado não. Imam Hanbal disse, mulher não visita campa. Imam Shafi'i disse, mulher visita. Abu Hanifa disse, depende. Agora, não visita campa, aquele hadith. La'ana Allahu zawirat al-qubur. Allah amaldiçoou mulheres que visitam campa. Allah amaldiçoou mulheres que visitam campa. Não, Imam Shafi'i disse visita campa. Há um hadith está no Bukhari, que de Anas bin Malik, que disse que certa vez o Nabi passou por uma campa e ali havia uma senhora que estava a chorar. Quer dizer, na campa do filho. Então o Nabi disse, ittaqillaha wasbiri, tenha medo de Allah e tenha paciência. Aquela senhora disse, ilayka anni, sai daqui. فإنك لم تصب بمصيبتي, você está a falar isso porque não te aconteceu. فلم تعرفه, e aquela senhora não sabia de que aquele é Nabi. A senhora não sabia. O profeta foi, não falou nada. Quando a senhora ficou, lhe informaram que, olha, aquele ali é profeta. Então a senhora correu, foi até em casa de Nabi. Disse, epa, lama arifuka, eu não te conhecia. Eu não sabia que você é Nabi. O profeta disse, innama sabru inda sadmatil ula. A paciência é verificada nos primeiros momentos. Basta você perder paciência, já não tem recompensa. Ali na primeira hora, ali no momento em que te aconteceu, não é primeiro você insultou, depois 17 horas, enquanto aconteceu 8 horas. 17 horas, é aí onde você reconhece e dizer, yapa, tá bem. Aí você não tem recompensa. É ali naquele minuto. Paciência a controlar ali mesmo. Então, nesse hadith, o Nabi não proibiu a senhora dizer sair daí dessa campa. Só disse, tenha paciência. Quer dizer, cuidado de falar coisas que não dá aí. Então, Imam Shafi'i disse, mulher visita. Imam Hanbal disse, não visita. E os que seguiram aquela linhagem de Hanbal, muitos, também defendem que a mulher não visita campa. Mathalan, Ibn Bazi e os outros também. Mas também existiram os outros também que defenderam que a mulher visita. Ok. Agora, qual é a saída? Se calhar você pode estar baralhado. Agora, qual é a saída? A saída é, se você for a usar a palavra zuwirat, significa visitantes muitas vezes. Se for a traduzir de acordo com a língua, zuwirat, assim você quando disse kafir e kufar. Kafiruna significa kafiris, né? Kufar significa kafiris. Mas qual é a diferença? É que kufar significa grandes kafiris. Então, quando disse zuwirat, significa quer dizer, mulheres que mais visitam. A resposta final é, a mulher visita campa, mas poucas vezes, e não como homem. E se visita muitas das vezes, aí já não. E a parte da proibição é mais pesada do que a parte da permissão. Então, Abu Hanifa disse depende, significa que se a mulher não tem imã, cuidado de visitar, senão vai insultar lá. E se tem imã, pode visitar algumas vezes. Agora, a visita da campa de uma mulher e do homem é diferente. Um homem não tem tempo. Pode visitar todos os dias. Todos os dias. Agora, a mulher deve visitar poucas vezes. Ok, aqui já está, concluímos. Número 7. O pecado 8. Todos esses pecados que eu mencionei, você recebe la'na. Pecado 8. Al-mutarajjilat. Mulheres que se fazem de homem. Ali naquele dia mencionei homens que se fazem de mulher. Mulheres que se fazem de homem. Al-mutarajjilati min an-nisa'i bir-rijal. Allah amaldiçoou. Mulheres que se fazem de homem. Elas são mulheres e o que elas mostram na vida delas parecem homens. Ou como fazem aquelas pessoas ali
que se fazem de homem, ou então, talvez a aparência em si se faz de homem, quer dizer, deixa aquilo que é de mulher e começa a tocar assuntos de homem. Não um trabalho, mas um assunto que tem a ver fisicamente assim, né? Um assunto fisicamente assim, né? No seu corpo, a sua fisionomia toda ela, quer dizer, mostra, parece que uma vida de um homem. Ou então, mostra uma característica de um homem. Você recebe la'na. Al-mutarajjilat, min an-nisa'i bir-rijal. Mulheres que se fazem de homens. 8. 9. Pecado 9. Mulher que amamenta filho de alguém sem a permissão do marido. Também um grande pecado. Mulher amamentar criança, qualquer, de alguém, filho, filha de alguém, sem a permissão do marido. Quer dizer, ela que está a amamentar, o marido sem lhe permitir. Dizer pode. Esse é um grande pecado. Este é 9. 11. Ser kha'in. Desonesto, desonestidade. Quando você confia. Parece, esse pecado tinha mencionado, né? Ninguém se lembra. Você, quando é confiado, torna desonesto. Quer dizer, alguém te deu sua coisa e você manda desaparecer aquela coisa, faz desaparecer. 10. Aqui nós já conhecemos muito. 10. Ser mafioso nas promessas. Ser mafioso nas promessas. Quando promete, contraria. Quer dizer, contraria sem razão. O Nabi disse, se você prometer algo e saber que naquela coisa não há desobediência, você não vai desobedecer a Allah, então você tem que cumprir. Se você prometer fazer algo e saber que vou desobedecer a Allah, então não pode. Pode parar com a sua promessa. Aí já você pode não seguir. Depois, 11, 12. 12. Ali já era prometer. É uma coisa parecida com essa que vou seguir. 12. Alguém quando faz compromisso, não cumpre. Ali era prometer. Vou te dar algo. Vou fazer coisa X. Aqui é um compromisso de duas pessoas ou mais disso. Allah fala muito no Corão. Disse a ayyuhalladhina amanu, awfu bil uqud. Vocês crentes devem cumprir qualquer compromisso que vocês fizerem, contrato, um compromisso qualquer, então vocês devem cumprir. Já é obrigatório você cumprir. E disse no outro ayah, wa awfu bil ahd. Cumpram com isso, com o compromisso nesse caso. Innal ahda kana mas'ula. Qualquer compromisso que você fez, o que dizer? Não cumpriu, Allah vai te perguntar no dia da Qiyamah. Wa awfu bil ahd, innal ahda kana mas'ula. E mais outros ayahs. Seja compromisso que você fez com Allah, ou seja que você fez com qualquer, é obrigatório você cumprir. A não ser que seja algo que desobedece ou que faz com que você salte limites. Aí você pode parar. Pecado 13. Al-kibru, o orgulho. Kibr, na língua, takabbara, significa considerou-se de ser grande. Takabbara, você quando disse takabbara. Istakbara significa procurou a grandeza ou então fez-se demais. Significa ele considerou-se como mais grande do que todos ou do que ninguém. Ou do que alguém. Então, takabbara, kibru, a palavra kabir, kabbara, kibru, significa considerar-se de ser algo, ser superior aos outros. Isso é que é orgulho. O Nabi dizia, hadith ibn Mas'ud, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Não irá entrar no paraíso toda aquela pessoa que tiver no seu coração um tamanho de átomo, um peso, مثقال ذرة, um peso de átomo veloar, de orgulho. فقال رجل, então alguém perguntou, إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. Que tal então um homem gostar que a sua roupa esteja limpa, bonita, ونعله حسنا, e seus sapatos bonitos, quer dizer, usar de boa forma. Isso também é orgulho. Então o Nabi disse, ele disse, Inna Allah jamil. Allah é bonito. Yuhibbul jamala
gosta da beleza. Quer dizer, isso não é orgulho, isso é ter. A não ser que a sua intenção acompanhe. Al-kibru, então ele explicou o que é orgulho. Disse al-kibru, batarul haqq, orgulho é rejeitar a verdade, é negar a verdade. Você sabe que isso é verdade, mas não quer aceitar. Quer mais outras curvas. Você é orgulhoso. Você quer mais outras curvas. Sabe que a verdade é essa. Mas você não quer aceitar de que é verdade. Quer passar atrás e aonde? Para você ter razão. Outro sinal que indica que essa pessoa é orgulhosa. وَغَمْتُ النَّاسِ أخرجه مسلم. E desprezar as pessoas. Menosprezar pessoas. As duas coisas, se você tem uma delas, você é orgulhoso. Você é orgulhoso. Você pode ser orgulhoso quando anda levantando coisas assim, ombros. Allah disse, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Não pode andar aí a levantar ombros aí, a se orgulharem. إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ. Você nunca vai furar a terra. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. E nunca vai atingir a altitude da montanha. Você nunca vai ser alto como montanha. Nunca. Então está a se orgulhar em vão. E o orgulhoso mais pior é ailun. Um pobre é orgulhoso. O Nabi dizia nos hadith muslim, Rawah Muslim, que um pobre é orgulhoso, Allah não vai lhe reparar no dia da Qiyamah. Quer dizer, ele é pobre, mas continua a se orgulhar. Mas qual é a razão dele? Então, o orgulho é um dos grandes pecados também. Por isso, orgulhosos no dia da Qiyamah, eles vão chegar lá pequeninos, né? Pequeninos, como o tamanho de uma formiga. Outros já quererem encostar a pisar, eles vão estar a gritar, mas não estão a nos ver. Pessoas vão dizer, como é que nós vamos ver vocês? Que são pequenos. Isso já é a chegada de lá. Orgulhosos vão chegar a si mesmo. Pequeninos, no tamanho de uma formiga. Porque eles se faziam de serem grandes, né? Aqui no dunya. Este é pecado número 13. Ser orgulhoso. De qualquer sentido que você for. É ser orgulhoso através dos seus bens. É ser orgulhoso através de categoria qualquer que você tem. Ou porque você é sábio. Tudo isso. E se você é orgulhoso porque você é sábio, então você não é sábio. Você está a mentir. Ou então você não percebeu o seu conhecimento. Porque se fosse sábio, se fosse sábio, o seu conhecimento ia te pesar. Ia estar a baixar. Agora, se você fica assim, é porque você está leve. Não tem nada que você carregou. Então, pecado 14. Pecado 14. Al-hasadu, a inveja. Inveja é uma coisa mais perigosa. Aliás, mais perigosa do que o orgulho. Porque o orgulho, muitas das vezes, te prejudica você sozinho. Muitas das vezes. A inveja prejudica todos. Inveja prejudica muita gente. Então, o invejoso é mais perigoso. O invejoso é muito perigoso. Havia um alim que sempre sentava com um rei. Aquele rei gostava de sentar com aquele alim, a ouvir seus conselhos, suas conversas. Então, havia um invejoso ao lado. Aquele invejoso que pensou? Foi ter com aquele rei. Disse, mas aquele que você senta com ele, quem sabe o que ele fala quando passa aí fora? Não. Ele disse você, quando aparece aqui já não aguenta com o seu cheiro. Você cheira na boca, você. Fala isso, aquele alim. Disse sim. Veja invejoso como é que é. Fala isso, sim. Se você cheira na boca. O que aquele invejoso pensou? Preparou salada, convidou aquele alim. Aquele alim foi lá, consumiu aquilo. E já era o tempo de ele ir conversar com o rei. Antes de escovar, foi até lá onde estava o rei. Quando chegou lá, aquele alim não estava a se sentir bem. Mau hálito, mau cheiro da boca dele. Então, pegou um lenço da mão, pôs assim. Quando estava a falar, para aquele cheiro não tocar aquele rei. Depois, não era suficiente, através das narinas, fazia assim. Aquele rei disse, poxa, é verdade, pá. Esse está a tapar assim porque cheiro na boca. Esse fala isso mesmo. Então aquele rei fez uma carta. Entregou aquele alim. Disse ir entregar naquele portão. Aquele alim não sabia o que está escrito ali. Pegou aquela carta, levou para ir entregar lá onde estavam os trabalhadores. Aquele invejoso, quando viu a carta,
pensou que aquela carta ali é para um certo presente, para ser dado àquele alim. A inveja dele correu, foi ter com aquele alim, disse, olha, dê-me essa carta, eu ir entregar. Já aquele homem queria o quê? O que era para ser oferecido àquele alim, para ele poder ser oferecido a ele mesmo. Mas afinal, o que estava escrito na carta? Disse a pessoa que veio entregar carta aí, devem lhe assassinar. Aquele homem pegou a carta, foi lá, assim que chegou lá, assassinaram-lhe. Aquele alim salvou. Esse foi invejoso, esse. Então, a inveja destrói muita coisa. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Contra o invejoso, contra o mal do invejoso quando inveja. A inveja destrói. Até que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, disse que esses cafres, por causa de inveja que eles têm, qual é a inveja? Aqueles judeus de Medina tinham uma inveja para com o Nabi. Inveja porque ele foi o último Nabi e por não ser filho deles. Então aí criou inveja. Por não ser filho deles e por ser o último Nabi. Então tinham inveja. Allah disse, eles te reparam com certos olhares que se não fosse proteção de Allah, seria capaz de te destruir por causa da inveja. Quer dizer, é uma coisa muito perigosa. Por isso Allah disse, يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Acaso eles invejam pessoas naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a eles, do seu favor? فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Certamente nós concedemos Ibrahim, aliás, a família de Abraão, família de Ibrahim, é a partir de Ibrahim, a partir dos seus filhos, até todos os profetas que vieram depois de Ibrahim. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ. Demos livro à família de Ibrahim, وَالْحِكْمَةَ, e a prudência. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. E demos a eles um grande reinado de serem profetas. Então, inveja é um assunto muito perigoso. O Nabi dizia, se inveja fosse halal, só seria para duas pessoas. Alguém que carregou conhecimento e faz com o seu trabalho conforme como deve ser, cumprir, não só transmitir. Ou então, alguém que foi dado riqueza e aquela riqueza ele destrói no caminho de Allah. Não ser avarento, não. Destruir no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é pecado número 14. Inveja. Inveja é um assunto muito perigoso. Porque o invejoso, primeiro, é inimigo de todas as dádivas de Allah. Todo invejoso é inimigo de todos os favores de Allah. É inimigo. Agora, existe inveja, existe ribta. Existe você invejar alguém. Invejar alguém é você não querer aquela pessoa ter. Isso é inveja. Ou então, por que tem antes de eu ter? Ou então, por que me imitou-me? Nesse caso, por que imitou-me a ele? Como é que a pessoa vai te imitar você? Você já tem o que você tem, agora alguém tem também, aí você começa a te doer. Você é invejoso. Você tem, está a ver a mesma coisa que você tem quando outro tem. Você é invejoso. Você já está a te doer, mas por que tem? Você é invejoso. Ou então, você não tem, alguém tem. Você quer para ele tudo aquilo se destruir. Você também é invejoso. Agora, existe a terceira coisa que não é inveja. Isso já não se chama de inveja. A pessoa tem, você não tem. E você diz assim, olha, dar-me assim como você deu a ele. Isso não é inveja. Isso é permitido, isso é ribta, né? Dar a mim assim como você deu a ele. Agora, acabe com ele. Destruir. Você é invejoso. Pecado 13. Quebrar o jejum. De propósito, jejum obrigatório. Não jejum sunna. Subhanallah. Número 15. Quebrar o jejum do mês de Ramadã, que é jejum obrigatório, sem uma razão válida. Sem uma razão válida.
a sua punição é: naquele dia que você quebrou, então tem que jejuar 60 dias, depois de Ramadã, consecutivos. 60 dias seguidos, né? Se você jejua 59 dias, jejuar 59 dias, restar dizer vou ultimar depois da manhã, na segunda-feira, saltar amanhã domingo, essa segunda-feira você vai começar a contar vai começar a contar de 1. Já aí não será considerado dizer que você já jejuou aqueles 59. Não, começa 1. Então, 60 seguidos, obrigatoriamente, porque você fez de propósito. Um dia. E o que dizer de 2 dias? Agora de Ramadã. Quando falo disso, mesmo se for que você não jejuou naquele dia, de propósito. Ou então jejuou e quebrou, também de propósito. Aí você terá essa punição. Para Allah te perdoar. 16. Pronunciar com a língua que fulana é sua mãe sendo sua esposa e fulano é seu pai sendo seu marido. Os dois. Você também terá punição. Primeira, libertar um escravo. Já aqui não é nosso tempo, porque não existe. Vamos para a segunda punição que você tem que cumprir. Se jejuar 60 dias, assim como aquilo que eu mencionei. Mutatabi'ain, 2 meses seguidos. Antes de você tocar nela. Entenda bem. Você tem que jejuar 60 dias por lhe dizer que você é minha mãe, ou então ela por dizer que papá, referindo-se seu marido, tem que jejuar 60 dias antes de se encontrarem. Estão a dormir na mesma cama, mas antes de se tocarem intimamente. Essa é a punição. Min qabli an yatamassa, antes de se tocarem. Primeiro tem que cumprir 60 dias de jejum. Também a regra continua. 59, descansa um dia. Dizer vou ultimar depois da manhã, começa 1. Ou então, não consegue 60 dias, então, fa'it'amu sittina miskina. Tem que alimentar 60 pobres. Alimentar 60 pobres. Chamar, preparar comida que você prepara, dar comida que você quer dar, é preparar e dar 60 pobres. Aí, se você não consegue jejuar, tem que alimentar 60 pobres. Essa aqui é a saída. Este é o pecado grande. Allah disse o quê? ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Isso é para vocês crerem em Allah e no seu mensageiro. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. E os cáfiros terão um castigo doloroso. Pessoas que transgredirem isso, não quererem ouvir. Pecado 16. 17. Renegar seu pai. O profeta dizia: "La targhabu an abaikum", não reneguem vossos pais. "Faman raghiba an abihi fahuwa kufr", quem renegar seu pai, isso é descrença, isso é kufr. No outro hadith dizia de Bukhari: "Man idda'a ila ghayri abihi", quem reivindicar para um que não é seu pai, "wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi", sabendo que ele não é seu pai, "fa haramun alayhi raihatul janna", então será haram para essa pessoa sentir a aroma do paraíso. Allah disse no Surah Al-Ahzab: "Ud'uhum li abaihim", vocês devem chamar pessoas pelos nomes dos seus pais. Não é você chamar Muhammad Domingos sabendo que ele é Muhammad sábado. Não. Pelos nomes dos seus próprios pais. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ. E se vocês não conhecem seus pais, então فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, são vossos irmãos no din. وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. E não há pecado sobre vós naquilo que vocês falharam, sem decisão. وَلَكِنْ مَا عَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Mas o que decidiu vossos corações, isso é grave pecado. Há pessoas que andam a mudar, vivem não sei com tio, vivem com quê, depois muda ali, cédula. Começa a chamar fulano, filho de fulano, quando nem é o pai. Ou então é aquele casamento ali, que andam a fazer aí.
leva o nome da mulher, aquele assunto começou na Rússia. Isso primeiro é desprezar. Então, esse é um dos grandes pecados. Esse é um dos graves pecados. Pecado 18. Cortar relação familiar. O Nabi dizia, sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahmu mu'allaqatun bil 'arsh." Antes desse hadith, disse ele, "La yadkhulu al-jannata qati'." Não irá entrar no paraíso logo a pessoa que cortar a relação familiar. Não irá entrar no paraíso quem cortar relações familiares. Significa que primeiro terá que passar no inferno. E no qabr vai sofrer até sair. Lá no akhira, primeiro terá que passar no inferno. Por quê? Se você salva no qabr, lá tem salvação. Logo nas primeiras horas. Agora, se você lá no qiyamah primeiro terá que passar no inferno, então no qabr vai sofrer. Porque é a primeira estação. Dentre as estações do akhira. Existem muitas. A primeira é no qabr. A segunda é ali no qiyamah. Né? E tem mais outras como ali na balança. Tem mais outras mais ali na ponte Sirat. Para você chegar lá no paraíso ou no inferno. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش. A relação familiar está pendurada no trono de Allah. Lá no trono de Allah. Allah pendurou lá mesmo. Taqul, todos os dias sempre ela diz: Man wasalani wasalahu Allah. Quem me ligar, Allah irá lhe ligar. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. E quem me cortar, Allah irá lhe cortar. Quer dizer, quem ter relação comigo, Allah irá ter relação com ele. Quem me cortar também, Allah também irá cortar relação com ele. Allah falou também sobre a relação familiar. Allah, quando falou de relação familiar, não disse kafir ou muçulmano. Apesar de existem momentos que você pode se separar desse kafir. Quando falou, disse relação familiar. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. Aqueles que ligam o que Allah ordenou ser ligado. É relação familiar aí. Eu tinha falhado um pouco a aya. الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. Aqueles que cortam o que Allah ordenou para ser ligado. Então, esse é um grande pecado. Não que ligam, mas sim que cortam. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. E fazem estragos na terra, corrupção. Então, cortar a relação familiar é um grande pecado. Se você mora enquanto cortou, não se fala com sua tia, com seu tio, seu sobrinho, seu primo, sua prima, seu avô. Aí você se morre direito ao Jahannam. E o Nabi dizia, numa sentada onde existe alguém que corta a relação familiar, a misericórdia de Allah não senta ali. Quer dizer, a misericórdia de Allah não desce para aquele lugar. La tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahim. Então, cortar a relação familiar é um dos graves pecados. 18. Não estou a aprofundar muito porque eu dizia cada pecado é tema. Né? 19. Pecado 19. Shurbul khamri, a bebida alcoólica. Aqui vamos juntar tudo. Beber, fumar cigarro, essas drogas, tudo isso é um pecado grande. Primeiro Allah subhanahu wa ta'ala, sahabas primeiro bebiam, faziam salah bêbados. Então Allah subhanahu wa ta'ala trouxe uma aya, disse la taqrabu salah. Aliás, trouxe uma aya que disse yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Te perguntarão acerca da bebida e de jogo de azar. Qul fihima ithmun kabirun. Diga que nas duas coisas existe um grande prejuízo. Wa manafi'u lin-nas. E existe algumas coisas que beneficiam pessoas. Wa ithmuhuma, mas o prejuízo das duas coisas, akbaru min naf'ihima, é mais grave, é mais terrível do que o benefício que encontra-se nele ou nelas. Então, aí nesse aya Allah não proibiu. Mas depois Allah trouxe outro aya, disse la taqrabu as-salata wa antum sukara. Vocês crentes não podem aproximar o salat enquanto vocês estão embriagados, estão bêbados, grossos. Então não podem ir ao salat. Daí os sahabas mediam o tempo, né? Poderiam beber das 6, pelo menos até 8 horas, ganhar consciência. Ou então das 8
Pelo menos até 9 horas 10, ganhar consciência. Aí Allah não proibiu. Então, trouxe desafio no outro área, mais tarde. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru. A bebida alcoólica e jogo de azar são assuntos abominados, feios, estranhos. Min amali shaitan, são dentre as práticas de shaitan. Fajtanibuhu, afastem-se a partir de já. La'allakum tuflihun, para vocês poderem gozar diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yuridu shaitanu, o que Satanás quer na bebida alcoólica e no jogo de azar, nos jogos de azar, ayuqi'a bainakum al-adawata, é de ele lançar inimizade no meio de vocês. Wal-baghdha, e ódio, quer dizer, ódio, guerras, lutas, muita coisa lá, né? Fil khamr wal maisir. Wa yasuddakum an dhikrillah. E o segundo objetivo, o terceiro objetivo que ele tem é de vos impedir do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anis salah, impedir-vos da oração. Allah perguntou: Fahal antum muntahun? Que tal? Dá para terminar? Vocês aí vão terminar com isso? Então a resposta está contigo, sim ou não. Sim ou não. Se diz sim, salvou. Se diz não, no inferno. Aqui já 2 pecados mencionados. Eu estava no 19, cheguei no 20. Bebida alcoólica e jogo de azar. Jogo de azar, estamos a meter todo aquele jogo de azar e futebol está lá. Porque ninguém vai dizer que futebol é um jogo de saudade, quer dizer, o que dizer? De paz. Não. Futebol está lá. Nos jogos de azar. Há um alim que fez um livro 400 páginas, né, a refutar o futebol, né? O futebol está lá. Além disso, cria muitos problemas lá. Futebol até é a coisa dentre as coisas que mais pessoas cometem shirk. Que se existe jogo que mais pessoas cometem shirk, é futebol. É isso ou não? É isso mesmo. Não, mesmo ser 20%. Mesmo não chegar no 100, né? Mesmo não chegar no 100, né? Aqueles ali que jogam, eu estou a falar pelo menos aqueles que eu conheço de lá da zona. Porque eles devem arranjar um curandeiro, né? Para poderem avançar lá, poderem, como se diz, vencer. Devem arranjar um curandeiro. Além disso, apostam. Isso acontece, né? Apostam. Quer dizer, vamos lá ver, esse tira tanto, aquele vai tirar tanto. Quem vai vencer? Muitos já aí tiram. Não sei se existe um grupo que não... A não ser aqueles, talvez, que jogam só para brincar, né? Levam bola, começam a jogar, aí a correr aí no campo aí para brincar. Esses já é que não chegam lá. Mas esses lá, esses outros, são esses mesmos. Não é para aprofundar. Então, esse é um dos jogos de azar esses. Andam a se empinar de qualquer maneira, depois andam a se insultar, até encontra alguém, tem time dele, por perder Cristiano Ronaldo, a esposa Fama Messi. É normal não existir jantar. Existem esses doentes. Esses doentes. É o professor. O grupo dele venceu, aliás, perdeu. Tem que chambuquear alunos, qualquer erro. Antes de ontem não chambuqueava. Anteontem para lá. Mas hoje tem que. Porque está nervoso. Há uma casa aí, né? Dizem assim, porque eu não cheguei naquela casa. Dizem assim, a mulher tem um grupo dela, né? Nem sei, fama que grupo, não sei. O homem dele também. Se a mulher perde, não admite cozinhar. Se o homem perde, não admite tirar. Veja esses doentes aí, né? Porque cada brincadeira existem os doentes da brincadeira. Ok, então o jogo de azar, você está a jogar cartas com dinheiro, tudo isso aí cria confusão. Isso é um dos grandes pecados. Está a trazer inimizade nas pessoas. E futebol, sua história, pelo menos o mínimo, já conhecemos como é que começou. Mas como é que começou não é mais que nos interessa. Só nos interessa mais até hoje, né? Pelo menos hoje também os que mais estão lá, estão mais ligados no Illuminate. É isso mesmo. Pode ir lá na Universidade de Futebol fazer essa pesquisa. Eu não estou mais ligado lá. Este é pecado número 20. Pecado número 21. Pecado 21. Pecado 21. Consumir uma carne cujo animal morreu sozinho. Quer dizer, não foi degolado.
Allah disse, hurrimat alaykum al-maitatu. Maita é um animal que morreu por si, quer dizer, morreu sozinho. É galinha, morreu assim mesmo, você encontrou assim, morreu sozinha. Então você pegar e ir comer é haram. Waddam e sangue. No animal é halal, mas o sangue é haram, não se consome. Este é pecado número 22. Walahmul khinzir, e consumir carne de porco. Pecado 23. Sangue. Há sangue acumulado. Sangue. Não é permitido você consumir sangue. Ou então um animal que morreu, pode existir de várias maneiras de morrer, mas não foi degolado. Lhe atropelaram, caiu em cima, ou então lhe chamboquearam até morrer, ou morreu sozinho. Tudo é haram. 23. Consumir qualquer animal que foi... Aliás, consumir qualquer carne cujo este animal, ao ser degolado, não foi mencionado o nome de Allah. Comida de cristãos para nós, Allah permitiu. Judeus também. Agora, um que disse que eu sou muçulmano, não faz salah, não reza. Ou não disse, ou já disse. Esse não. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ. Vocês não podem consumir uma carne, ao ser degolado, esse animal não foi mencionado o nome de Allah. Não pode consumir. Você está de viagem. Aqui já é outra saída. Você está de viagem. Chega numa zona. Naquela zona você repara, nem acha que existir muçulmano aqui. Mas aí tem carne aí. Você tem que comer. Diga Bismillah e coma. Mas está em casa? Não. Agora está de viagem, repara o restaurante e nem acha, pelo menos, de dizer esse aqui, pelo menos, pode ser muçulmano. Esse. Não pode morrer de fome. Diga Bismillah e coma. E não significa que depois de chegar em casa é para fazer o mesmo. Não. Ali é uma saída de como salvar a sua vida. Esse é 24. 25, 23. Pecado 24. Pecado 24. Enforcar-se. Quer dizer, se matar. Esse é um pecado muito grande. Todo que se matou vai no inferno. Allah disse no Surah Al-Baqarah: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Não podem se atirar com as vossas próprias mãos para a destruição. Não podem se matar. وَأَحْسِنُوا. Façam de boa forma. Então, você pegar faca, porque talvez alguém te ofendeu, então, ou então, morreu alguém, você já se acha de estar desamparado, ou a sua esposa te violaram aí, então você está com aquele nervo, quer se quilar. Você tem que esperar que você é do Jahannam. Você não pode pensar que vai descansar. Assim que chega direito ao inferno, porque você se matou injustamente. Você não foi matado, você matou-se. Você é muçulmano, vai no Jahannam, vai no inferno, no Qabr vai sofrer. Agora, lá no dia de Qiyamah, como você morreu como muçulmano, isso já não falha, né? Você morreu como muçulmano, no dia de Qiyamah primeiro vai passar no inferno, depois Allah vai te tirar, vai te pôr no Jannah, porque você se matar não é shirk, né? Você morreu como muçulmano, só que você morreu com um pecado grande. Então, primeiro terá que passar no inferno, depois Allah vai te tirar, vai te pôr no Jannah, porque Allah vai tratar aquilo também como pecado e vai te tratar você como muçulmano. Não deixa de você ser muçulmano. Isso não podemos deixar fora. Por isso Allah perguntou no Corão, disse: "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?" Nós vamos tratar muçulmanos como kafres, como criminosos. Como é que vocês julgam isso? Dizer, muçulmano e eu não muçulmano é a mesma coisa. Muçulmano mesmo ser pecador, de que maneira? De que forma? Mesmo ter 1000 pecados, mas não lhe tiram do Islã, há de entrar no paraíso. Isso não há dúvida. Há de entrar no paraíso. Mas tem que saber que depois de um tempo, agora nem sabe esse tempo, são 100.000 anos que você vai passar no inferno a sofrer, mas você tem esperança de um dia qualquer sair de lá. E é verdade, Allah vai te tirar enquanto você morreu com Tawhid. Ok. Pecado 26. Fazer relação com sua esposa enquanto de menstruação. Seja de menstruação ou naquele período ali, ela quando chama-se período de nifas, ela deu à luz, né? Tem bebê. Então, antes de acabar aquilo, você fazer relação com ela. Agora, se acabou ontem,
sabe, tem certeza que já acabou, hoje pode começar com o trabalho. O Nabi dizia, eu queria proibir pessoas tocarem logo a esposa. Então, quando reparei os romanos e vi que eles fazem e não prejudicam os filhos, então não proibi. Agora, esse assunto de dizer e passar 2 meses, 3, isso tem a ver contigo, não é sua força. Se você acha que aguenta. Agora, proibido não é proibido. E prejudicar, não prejudica. Agora, se acha que, posso esperar 3 meses, 4 meses, isso tem a ver contigo. Agora, acabou ontem, começou a falar até hoje, você está busy, vai lá. É isso mesmo. Agora, naquele período ali, não pode. Enquanto estiver de menstruação, é um grande pecado. Allah disse, فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Afastem-se das mulheres, das vossas esposas, enquanto estiverem de menstruação. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Não podem aproximar a elas até estarem puras. Então, a condição é elas estarem puras. A condição não é de dias, meses, semanas. Não. A condição é ela estar pura, sair daquela situação. Então, caso ela esteja pura, aí você pode fazer relação com ela. Agora, aqui não é para exagerarmos, né? Porque outros já, a mulher quando está de menstruação, ou quando está daquele tempo, aquele período de nifas, né? Deu a luz, deu parto, cada um dorme na dele. Não, pode dormir na dele conforme a situação, mas não dormir, dizer que cada um separar só porque é proibido. Proibido não. Agora, dizer que sua esposa está de menstruação, não pode encostar ela. Se a Aisha uma vez estava de menstruação, o Nabi disse, olha, estende lá aí suas pernas. Né? Estendeu e o profeta encostou. Mas estava de menstruação. Agora não. Parece que tradições de muitos lá atrás, até nem comer parece que não comiam. A mulher está de menstruação, não pode pôr sal no caril. Esse é o seu problema, você sozinho. Esse não é assunto de outros. Ok, então esse é o pecado número 26. Parece, se não estou em erro. Pecado 26. 27. Lhe entrar a sua esposa de trás. Allah disse no Alcorão, La ta'tu nisa'a fi adbarihinna. Não entrem as vossas mulheres de trás. De trás. O Nabi dizia, Mal'unun man ata imra'atahu fi dubri. Está amaldiçoado a pessoa que lhe entrar a esposa de trás. A pessoa que lhe entrar a esposa de trás. Ok. Isso aqui é conhecido. Agora, Allah disse assim, né? Nisa'ukum harthullah, como vossas esposas, é machamba para vocês. É machamba ali, naquele lugar. Foi chamado machamba, porque machamba é ali onde você semeia e faz o quê? E colhe. Então, ali foi chamado machamba. Lança ali e o filho vem ali. Ok. Pecado 28. Pecado número 28. Casar a sua madrasta. Esse era um assunto que era usado lá, antes do Islã. Árabes usavam. A esposa morreu, aliás, o marido morreu. Quem tinha que ficar com essa esposa seria o filho do homem, o filho do marido, quer dizer. Ele que ficava com a mulher, já se casar ela. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Não podem casar mulheres que foram casadas com vossos próprios pais. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Excepto o que passou, Allah já perdoou. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. Porque isso é uma coisa de vergonha, isso é uma imoralidade. وَسَاءَ سَبِيلًا. E é um mau caminho. Então, casar uma mulher que o seu pai casou. Seu pai morreu, divorciou, não interessa. Aí já é proibido. Ou então, mulheres que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. São aquelas mulheres próximas, ou então juntar duas irmãs de uma única vez. Allah proibiu. Né? Allah não proibiu você casar tia da sua esposa. Allah não proibiu. Tia da sua esposa. Allah proibiu mãe dela. A própria mãe. Quando se diz de mãe, é aquela que lhe nasceu. A irmã da mãe não é mamã. Não é mãe dela. É tia essa. Então, Allah não proibiu você casar a tia da sua esposa. Proibiu a própria mãe que lhe nasceu você casar. Aí é haram.
Agora, dizer, proibiu você casar a irmã da sua sogra. Não. Não. Só que aí você vai ver, vai ver a família, né? Se é família que conhece Islã ou não. Se é uma família que não conhece Islã, não cria problema. Vai lá arranjar lá fora outras pessoas. Se forem pessoas que conhecem, vão te deixar. É isso mesmo. Allah proibiu você casar a madrasta, não a filha dela. A madrasta, sua madrasta, não disse filha dela, disse a madrasta. Filha dela é sua irmã, normalmente assim, mas não é família. Não é sua irmã como aquela. Porque não faz parte de sangue do seu pai. A filha da sua madrasta. Então, este é pecado 28. Temos quantos minutos? Ok. Aqui estava no pecado 28. Na semana passada foram 35 pecados. Ok, agora são 28. Pecados grandes são muitos, não vamos acabar. Eu quis, pelo menos, para conhecermos alguns e aqueles que nós podemos talvez cair mais. Então, para nós nos afastarmos. Agora, esses 28 e aqueles 35 é suficiente, pelo menos 63 pecados. Você já conheceu, quem conhecia, esquecia, lembrou-se, e quem não sabia, agora já sabe, e continua a saber também. Poderíamos fechar no 30? Ok? Mas esse 30 não fugiu. Esse 29 e 30. Não fugiu mesmo agora. Ok. Depois, temos aqui... Se você não controlar bem esses pecados, você pode pensar que esse com aquele é único. Enquanto são pecados diferentes. Quer dizer, podem ser parecidos, mas enquanto são diferentes os pecados. Porque parecidos na forma de ser, quer dizer, a forma de alguém mencionar, mas são diferentes, com categorias diferentes. O que nós temos que saber é, os pecados grandes existem que tiram do Islã e existem que não tiram do Islã. Então, você, o que mais deve fazer primeiro? Controlar os que tiram do Islã. Segundo, aqueles que não tiram do Islã, mas enquanto são grandes. Também você tem que controlar. 29, música. Isso também é um grande problema. Música. Allah disse no Surah Al-Luqman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Esta áia foi revelado quando há um homem que fazia negócios, Pérsia, Roma, né? Então comprou uma menina lá, que tinha uma voz muito linda. Aquela menina veio, começou a cantar ali em frente de crentes, atrapalhando muçulmanos. Crentes, quando escutavam palestras de Nabi, então ele também tinha lá a moça dele, dizia também, vocês venham também escutar aqui. Venham também escutar aqui. Quer dizer, isso também acontece. Só estava a rezar, estava a bater beat aí. Você, se você não estar concentrado, já fica atrapalhado. Afinal, vai seguir o quê? وَمِنَ النَّاسِ, dentre as pessoas, existem aquelas مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ que compram coisas que não têm sentido, coisas inúteis, coisas fúteis, coisas sem interesse. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, a fim de desviar pessoas do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. بِغَيْرِ عِلْمٍ, sem conhecimento. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, e eles tomam isso como brincadeira. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, esses terão um castigo muito terrível e perigoso. Então, música é um grande pecado. O músico próprio que produziu a música, a pessoa que vende disco também, porque está fazendo um negócio haram, vender disco desses cantores aí. Você também que tem no telefone, tudo isso. É que é um erro que às vezes a gente comete, né? Você quando entra ali, não sei, está na internet, está onde, não sei, televisão, né? Qual é o seu objetivo? Primeiro é assistir, depois saltar, dizer, poxa, é haram, pá. Mas você primeiro assistiu. Por que não saltou? Você assim que você encontrou, por que não saltou? Mas não.
Você primeiro assiste, dizer não, quero ir até onde ele vai. Quando desaparece é onde você salta. Você já pegou esse pecado aqui, já carimbaram. Encontrou, saltou, acabou. Encontrar não falha, mas saltar, vai embora. Agora, você está a assistir aqui, para quê? Que está lá em Maputo lá. Esse para quê que estava a cantar aí? Você está lá no grupo. Você está lá no grupo. E anunciar também a cantor, a músico, tudo isso, você está no grupo. Então, aquele cantor que produziu qualquer música, mesmo depois de morrer, cada um que escutar, ele recebe lá. Em cada vez mais é castigado também. E recebe o pecado de cada um. Se são 1000 pessoas, cada um aí, ele recebe. E cada um que escutou também recebe por escutar. A não ser que morreu depois de Tauba. Então, este é o pecado 29. Quando falo de música, qualquer tipo, mesmo ser batuque, aquilo, é haram também. Albani fez já um livro de Albani chamado Tahrim al-Tabli, proibição de batuque. Lá no fim disse o al-ghina e da música, quer dizer, tudo isso aí é haram. É mais ou menos até aqui. Termino 29, parece que nosso tempo já consumimos. Cada um também tem seu a fazer. Em algum momento, não podemos levar às vezes aquele hadith daif ali, né, que disse você tem que recordar Allah até pessoas dizerem que você é maluco. Não, sa'atan wa sa'a, tempo por tempo. Um tempo para adorar Allah, um tempo para fazer seus programas em casa, um tempo para fazer seus programas na vida, assim mesmo. Mais ou menos isso. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad. Assalamu alaikum.